Continuando a nossa aula, pessoal, a gente tinha parado na parte de definir o que seria uma função crescente e uma função decrescente. O vídeo, ele cortou aqui a parte de definir o que é uma função par e uma função ímpar. Então, já está escrito ali qual que é a definição, mas quando eu fiz a gravação, ele cortou essa parte. Então, eu vou dar uma breve lida aqui. Qual a ideia de definir função par e função ímpar? Como sempre, a gente considera uma função do conjunto A no conjunto B, e a gente diz que a função é uma função par se f de x for igual a f de menos x para todo x do A. Ou seja, uma função é uma função par se ela absorve o sinal de menos. Uma função é uma função ímpar se o sinal de menos ele pode sair para fora da função. Ou seja, se eu tenho um menos aqui, esse menos ele pode sair. Então, essa seria a definição de função ímpar. A gente vai falar agora, a gente vai começar a estudar algumas funções que são essenciais. Então, essa é a parte 3 da nossa aula 1. Então, vamos começar a ver alguns tipos de funções que aparecem frequentemente no estudo de cálculo. Essas funções, a gente vai ver o domínio, a imagem, o gráfico, e é bom vocês terem elas guardadas aí, porque mais adiante elas vão começar a aparecer com uma certa frequência. Então, deem bastante atenção para elas, que é praticamente certo que elas vão aparecer mais adiante. Vamos ver então quais que são essas funções. Então eu vou colocar aqui que é o estudo de algumas funções essenciais. E a primeira delas é conhecida como a função constante. Então vamos escrever aqui que essa é a função, é o caso número 1 de funções essenciais. Então a gente vai ter uma função dos reais nos reais, e a lei dessa função ela é dada por f de x igual a c. E esse c é uma constante. O que a gente vai estudar, por exemplo, dessa função? A gente vai querer saber o que é o domínio dessa função. O domínio, a gente não vai provar, mas a gente vai assumir que o domínio dessa função é os reais. O que a gente prova também é que, como essa função tem um único valor que é o c, na verdade isso nem precisa provar, é só se convencer pela lei da função, que a imagem dessa função ela é o conjunto formado pelo elemento c. Qual que seria então o gráfico dela? Já que ela assume um único valor. O gráfico dela, bom, como sempre a gente considera o eixo x e o eixo y, né? O gráfico dessa função vai ser uma reta. Esse seria o nosso o ponto que ela corta o eixo y. Ela vai cortar o eixo y no ponto y igual a c. Certo? Uma outra função também que
é de interesse são as funções lineares, ou também conhecidas como funções afim. Como sempre, a gente tem uma função dos reais nos reais, e a lei ela é dada por ax mais b. E a gente vai exigir que esse a ele seja diferente de zero. Essa função é uma função linear. Também aqui a gente vai estar interessado em saber qual é o domínio dela. Também se verifica que o domínio dela é os reais. A imagem também vai ser os reais, então isso também é possível provar. E geralmente a gente está interessado em saber quais são os zeros dessa função. Os zeros dessa função são os valores que ela corta o eixo y e o eixo x. Para saber esses valores, a gente faz x igual a zero como um dos casos. Se o x for igual a zero, então f de zero, pela lei da função, jogando x igual a zero, é que a gente vai obter b. Isso quer dizer que a função ela corta o eixo x, corta o eixo y, vou escrever aqui o eixo y, no ponto 0b. Para obter o ponto que ela corta o eixo x, a gente faz y igual a zero e isola o valor de x na lei da função. Então, se y for igual a zero, isso significa que ax mais b é zero. Isso significa, então, que x vai ser menos b sobre a. Então, a gente pode dizer que ela corta o eixo x no ponto... Qual que vai ser o ponto? No ponto menos b sobre a e zero. E aqui a gente observa a importância do a ser diferente de zero. Se o a fosse igual a zero, então não era possível definir esse ponto. Qual que seria então o gráfico da função linear? Ou pelo menos um esboço gráfico. Como sempre, a gente considera o eixo y e o eixo x, certo? A gente sabe que ela vai cortar o eixo y no ponto 0b e vai cortar o eixo x no ponto menos b sobre a, zero. Sabendo esses dois pontos, a gente consegue construir o gráfico da função f. Como ela é uma reta, basta saber dois pontos dela. Então ela vai passar por esses dois pontos. Uma outra função também que é essencial no estudo do cálculo é
a função quadrática. Ela é conhecida como a função ax ao quadrado mais bx mais c. Então, vamos definir quem é que seria essa função. Esse seria o nosso caso 3. Ou seja, f de r em r, dada por f de x, como sendo ax ao quadrado mais bx mais c, onde esse a vai ser diferente de zero. O que a gente sabe, então, sobre a função quadrática? O domínio dela, a gente consegue provar que ela é todos os reais. A imagem, a gente não tem como dizer com exatidão, porque isso depende quem é o a, o b e o c. Dependendo quem é essa função quadrática, a imagem ela nunca vai ser os reais, mas também não tem como definir precisamente, olhando uma lei geral desse tipo, quem é a imagem dela. A gente precisa especificar os valores de a, b e c para saber quem é a imagem da função. Algumas observações também sobre o a é interessante. É interessante a gente observar. Se o a for maior que zero, então f vai ser uma parábola. E essa parábola ela vai ter a concavidade voltada para cima. Qual que seria o aspecto dela, então? Olhando o gráfico, ela vai ter um comportamento desse tipo. Isso seria se o a for maior que zero. Se o a for menor que zero, ela tem a concavidade voltada para baixo. Então f vai ser uma parábola para baixo. Tudo isso a gente está analisando apenas o sinal do A. Analisando o sinal do A, a gente já consegue saber o comportamento da função quadrática. O gráfico dela, ele depende muito também quem são esses valores de A, B e C. Pode ser que esse gráfico dela corte o eixo x, pode ser que não. Pode ser que essa função ela tangencie o eixo x em algum ponto. Então, isso depende muito de quem é esses valores de A, B e C. Certo? E para saber esse comportamento, a gente teria que analisar as raízes da nossa função f. E aí, para analisar as raízes, a gente tem que lembrar lá da fórmula de Bhaskara. Então, o que vai ficar como exercício para vocês é fazer um estudo
fazer um estudo sobre as raízes da função quadrática. Certo? Vocês tentem fazer esse estudo aí e a gente pode pensar um pouco nisso quando a gente for tirar as dúvidas na nossa aula de dúvida. Vocês podem procurar algum material ali de ensino médio ou até mesmo lá, lá nos livros que eu encaminhei para vocês. Provavelmente tem alguma coisa referente sobre esse assunto. Uma outra função também que aparece frequentemente no estudo de cálculo é a seguinte função. A gente conhece ela como função modular. Então esse seria o nosso quarto caso. Como é que a gente define essa função? A gente define f de x como sendo o módulo de x. Como a gente viu no início lá da nossa aula, na parte 1, foi definido o módulo como sendo x se o x for maior ou igual a zero e menos x se o x for menor que zero. Ela é conhecida então como a função modular. Qual que vai ser o domínio dessa função modular? O domínio é possível provar que é todos os reais. Qual que vai ser a imagem dessa função? Como o módulo ele é sempre maior ou igual a zero, então a imagem da função vai ser o conjunto do zero fechado ao mais infinito. Qual que é o aspecto gráfico, então, dessa função? A gente tem o nosso o eixo y, o eixo x, e o gráfico dessa função vai ser um conjunto de duas retas que tem esse comportamento. Então, esse é o gráfico da função y igual a módulo de x. Uma outra função também, que ela aparece frequentemente no estudo do cálculo, é a função 1 sobre x. Então esse vai ser o nosso caso 5. Então seja f de x como sendo a função 1 sobre x. Qual que vai ser o domínio dessa função? Para analisar isso, a gente tem que observar o seguinte: não é possível fazer uma divisão por zero. Se não é possível fazer divisão por zero, significa que o zero não entra no domínio da função f. Então a gente pode concluir que o domínio da função f vai ser de menos infinito a zero unido com a mais infinito. E
E a imagem também dessa função, a gente consegue provar também que é a mesma coisa, ou seja, c de menos infinito a zero, unido com zero a mais infinito. Qual que é então o gráfico, ou esboço, um esboço gráfico dessa função? Novamente a gente considera o eixo y e o eixo x. O gráfico vai ser o esboço vai ser mais ou menos esse. Ela nunca encosta no eixo x e nunca encosta no eixo y, tanto para a direita como para a esquerda. A esquerda, ela está no terceiro quadrante e ela também tem esse tipo de comportamento. Aqui ela não encosta no eixo x e aqui ela não encosta no eixo y. Mais adiante, na parte de cálculo, a gente diz que o eixo x é uma assíntota horizontal e que o eixo y é uma assíntota vertical. Mais adiante a gente provavelmente vai ver como definir mesmo o que é uma assíntota. Uma outra função que também é muito recorrente é a função raiz quadrada de x. Então, esse seria o nosso caso 6. Então, seja f de x como sendo a raiz quadrada de x. Primeira coisa a observar dessa função, que como não existe raiz quadrada de número negativo, o domínio dessa função vai ser a partir do zero, incluindo ele, até o mais infinito. Qual que vai ser a imagem dessa função? A imagem da função f também a gente consegue provar que vai ser do intervalo fechado do zero até o mais infinito também. Certo? Qual que seria o gráfico dela? A gente tem o nosso eixo y, o eixo x, e o gráfico dela vai ser mais ou menos isso.